continuidade ao nosso assunto Conhecendo o IBGE, o que nós vimos no nosso último vídeo é a preocupação do IBGE de ser um organismo reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Então é um instituto que preza por excelência. O que seria excelência? Ele identifica, mapeia, analisa o território nacional, inclusive na questão geodésica. Hoje o IBGE participa através dos seus marcos geodésicos. O que são esses marcos? São marcos que auxiliam no conhecimento do território por satélite, auxiliam também na rede de GPS, conta a população, que todo mundo acha que só conta a população, mostra como a economia evolui. Tanto que nós vamos ver que em várias pesquisas do IBGE, o próprio avanço tecnológico tem uma pesquisa própria. Mostra o trabalho, como se trabalha, o meio de produção, como se distribuir essa nova gama econômica de prestação de serviços em todo o território nacional e aonde esses serviços ou essas indústrias ou a produção agropecuária está se desenvolvendo ou precisa se desenvolver, orientando, como nós falamos na nossa aula anterior, políticas públicas. E outro detalhe, informa a população. Então todos esses dados estão disponíveis no próprio site do IBGE para que a população tenha noção do processo em que, não só fisicamente, porque apesar de ser Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas mostra o processo evolutivo não só da economia, mas da educação, da tecnologia, de todo o desenvolvimento nacional. Então isso está plenamente abarcado pelas estatísticas do IBGE. Para você que não me conhece, sou o professor Álvaro Dias, estou gravando alguns vídeos aqui para o curso Equipe, em Taguatinga, sobre conhecimentos pelo IBGE. Concurso que será realizado agora, em 2016, pela Fundação Getúlio Vargas, com salários de nível médio entre 3.100 a 4.700, no nível médio a 460 vagas. E as inscrições são de 4 de janeiro até 28 de janeiro. Você não pode perder. Gente, em Conhecendo o IBGE considera alguns princípios fundamentais que devem nortear as estatísticas oficiais. Apesar de se dizer, o IBGE pode fazer de tudo? Pode. Ele pode auxiliar uma prefeitura? Pode. Ele pode auxiliar um governo estadual? Deve. Ele deve auxiliar o governo federal? Tem que auxiliar. Então, uma das questões do IBGE, que ele coloca como princípios fundamentais de estatísticas oficiais, é a relevância. Porque eu não posso dispensar uma gama enorme de recursos humanos com uma coisa de devo vender picolé? Não é assim. Essa região deve ter corrida de carrinho de rolimã? Não é isso. Tem que haver uma relevância para que esse dado seja oficial. Mas por que eu estou dizendo oficial? Quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, o que eu disse? O IBGE norteia todas as políticas públicas em âmbito nacional. Então, se eu vou construir alguma coisa, se eu vou fazer alguma coisa, eu consulto o IBGE para que o IBGE me coloque a par disso. Tirando aquela velha história, como falamos no nosso primeiro vídeo, de apenas um censo demográfico a cada 10 anos. Outro princípio fundamental, imparcialidade e igualdade de acesso. Gente, o que eu estou dizendo? Falei anteriormente. Tanto faz, tanto na política pública quanto na consulta da população, o IBGE coloca essas estatísticas, mas com uma questão, com padrões profissionais e éticos. O IBGE garante o seguinte, que tudo que for feito será seguindo matrizes de ordem internacional adaptada às necessidades do próprio país, no caso, o Brasil. Responsabilidade e transparência.
Tá? Por que responsabilidade e transparência? Gente, doa quem doer, o dado tem que sair. Por isso que o IBGE, falamos na nossa aula anterior, ele não fica com 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Você entrou no IBGE, o dado vai estar lá claro, bem, aliás, até claro demais, para quem já teve a chance, entra lá no site do IBGE que você vai ver isso. Prevenção do mau uso dos dados. Gente, o IBGE, mais para frente a gente vai falar sobre a lei 68, determina o seguinte: os dados obtidos pelo IBGE, apesar de serem públicos, apesar de serem abertos, eles não poderão ser utilizados de maneira alguma em ações judiciais, penais, nada disso. Tanto que é garantido o sigilo pleno desses dados. Tanto quando o avaliador for na sua casa, ninguém vai saber, né, se não tinha pego já o Nestor Severo, né, mas ninguém vai saber o que está acontecendo. É um domicílio. E por isso ele fez essas abordagens, essas amostragens, para evitar o quê? O mau uso público desses dados. Vamos dar um exemplo. Nós tivemos um caso aqui numa cidade mineira, que eu não vou citar, onde o governo, em cima de uma política de saneamento, pegou toda a área rural e jogou como urbana. Para o quê? Para pegar recursos do BNDES para saneamento básico. Foram lá constar o IBGE. O IBGE falou: não, a população urbana dessa cidade é X. Aí a prefeitura quis brigar com o IBGE. Mas em cima desse padrão de responsabilidade e transparência, por que os tribunais decidiram? Prefeitura, o IBGE tem a última palavra. Eficiência é um padrão que a gente conhece. Confidencialidade, acabei de falar, tá? E uma coordenação nacional. Quando a gente for falar das agências do IBGE, nós vamos ver que por várias vezes o IBGE delega poderes até para as prefeituras auxiliarem no censo. Tá certo? Mas, no final, o IBGE vai fazer um apanhado de nível nacional, utilizando-se padrões, como eu falei, internacionais e de cooperação internacional. O que eu quero dizer cooperação internacional? Mais à frente também a gente vai ver que o IBGE possui até uma escola, né, de nível superior para o aprimoramento dos seus técnicos, nos quais são trocadas informações com outros organismos, inclusive até a própria modificação do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU, que o IBGE alega que o padrão norte-americano ou europeu, japonês, não pode ser usado em países em desenvolvimento. Gente, dentro disso, para a gente finalizar essa nossa aulinha, alguns itens o IBGE se utiliza na produção dessas informações estatísticas. E são essas, grave bem, são esses os padrões, não são esses só. Eles vão se subdividir. Quando você estiver estudando com a gente vai falar de cada um mais pausadamente. Estatísticas sociais e demográficas, estatísticas econômicas, estatísticas agropecuárias, olha lá, estatísticas de preço e, em sínteses econômicas, sociais, inclusive o que permeia a própria política nacional de saúde. Gostaria de convidar o professor Ronilson aqui, nosso coordenador do curso, e se você quer saber mais, vem estudar com a gente, não é, professor Ronilson? Atenção a você aí, nesse momento terminou aqui mais uma dica de conhecimentos do IBGE com o professor grande mestre Álvaro Dias, que está conosco aí no curso preparatório para o IBGE. Olha só, esse curso ele vai ser ministrado aqui em Taguatinga Centro, acima da loja BV Financeira, entendeu? Na C9, será aos finais de semana, são 24 encontros, tá bom? Então, para você reservar sua vaga aí, nesse curso, você terá que ligar para o telefone 8401-7824
ou mandar um zap para mim, 9199-0866, para você garantir a sua vaga e vai estar conosco, o professor Álvaro Dias de Conhecimentos. Professor Klaus Kaisenberg em Geografia, professor Alexandre Amorim na parte de Português e o professor Ronilson mesmo que vai estar na parte de Matemática aí da Fundação Getúlio Vargas. Se liga aí, para você se preparar, você tem que, para você passar no concurso, você tem que se preparar. E preparação aqui no curso Equipe. Tive lá, não só que esse curso será o quê? 24 encontros, serão o quê? Ministrado em 8 finais de semana aí para você gabaritar esse concurso. Muito obrigado. Bye, bye. Esperamos vocês. Tchau.